Estamos de volta no segundo bloco do Conexão Popular, hoje recebendo a Coronel Eliane Nicolucci para uma conversa sobre segurança pública. Coronel, logo que surgiu esse assunto da intervenção federal no Rio, o Hélio Luz, que foi chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro na década de 1990, ele disse, em recente entrevista à BBC, que não tem por que cercar a favela, pois o crime não está ali e que, se aprofundarem as investigações, vai chegar às mesas dos escritórios do centro da cidade. Ou seja, ele diz que quem comanda toda essa criminalidade não é o pobre, o favelado, são os grandes detentores do poder financeiro. Isso é uma peculiaridade do Rio de Janeiro ou também acontece isso aqui em São Paulo, no Brasil? Eu acho que acontece não só no Rio, como no Brasil e no mundo. A gente percebe que quando a gente fala da questão do crime, se fala muito da questão do tráfico, né? Em especial a questão do tráfico, que é o que hoje mais assola, né, as nossas populações. E o tráfico hoje ele tomou um vulto empresarial. Ele cresceu muito, né, pela dificuldade da sistemática. Veja, tráfico é crime. O uso de entorpecente é uma infração penal. Então, a pessoa hoje que faz o uso da droga, né, ilícita, ela comete uma infração penal e vai responder por penas alternativas. Então, houve uma descriminalização, né, do uso, e a pessoa hoje ela é vista mais sob o foco da saúde pública, né? Enquanto que o tráfico ele é um crime, e ele é um crime grave porque em torno do tráfico a gente sabe que estão orbitando os homicídios, roubo de carga, roubo de veículos, roubos de celular. Por quê? Porque essas pessoas, para poder manterem a empresa, né, do tráfico funcionando, acabam recorrendo às vezes a outros crimes, ou para consumir a droga, para ter dinheiro para pagar, ou para manter o negócio bastante ativo. Então, é uma coisa muito grave, é uma coisa que, inclusive, ele se permeia nas instituições por meio de corrupção. Então, a gente sabe, ele vai corrompendo determinadas instituições e vai tomando um vulto muito grande. Então, eu acho que hoje um desafio mundial é como trabalhar essa questão do tráfico, né? Mas trabalhando o ciclo todo. Então, de quem compra, né? Desde quem compra o entorpecente, que eu também acho que não tem que ser preso, mas tem que haver algum tipo de responsabilização, porque, queira ou não, quem consome, quem paga pela droga, está mantendo o tráfico, está alimentando, né, essa indústria tão perniciosa. E quem trafica, o prejuízo social que ele causa é imensurável, porque ele destrói famílias, destrói vidas, promove outros crimes, né, e destrói gerações inteiras. Hoje a gente percebe que essa indústria, né, essa empresa do tráfico, ela corrompe muito, principalmente os jovens, né? Aquele deslumbramento de querer a renda rápida, de querer ostentar, né, ter o tênis da marca, tudo. E o tráfico, exatamente, ele entra nos bairros mais vulneráveis, onde tem famílias mais desestruturadas, e ele consegue cooptar esse jovem, né, que está numa condição mais vulnerável, para poder, num deslumbramento, né, de poder, de ter, ele acaba trabalhando para o tráfico, e é exatamente esse soldado do tráfico que acaba morrendo, matando, né, e que vai gerando esse problema tão grave. E às vezes o grande gerente está sentado na sua mansão ou no seu iate, né, e não está muito preocupado com essas consequências todas. Queria que ela falasse, aproveitar o gancho, esse gerente ele faz a cooptação do jovem. Só que é interessante para ele cooptar também político, pessoal dentro da polícia. Como fazer para tentar solucionar esse problema? Ou parece que já teve casos de político, a própria polícia tem vários casos de envolvimento com o tráfico e traficante apoiando campanhas de políticos. Como que fazer para controlar isso daí? Eu falo que é um problema grande porque a maioria das drogas que são vendidas aqui, elas não são produzidas aqui. Elas atravessam fronteiras, elas vêm de outros países. Então já envolve um controle de fronteiras, E o Brasil é complicado porque tem muitos quilômetros, né? Mais de 16 mil quilômetros de fronteiras secas, né? Envolve a questão do combate, da prevenção, combate local, que é o que nós fazemos como Polícia de Estado, né?
Mas vejam que é um sistema muito maior, que acaba realmente envolvendo um grau de corrupção muito grande para se sustentar. Hoje a gente vê que o tráfico, ele permeia países, ele tem se avançado para outros locais. Então, quando se falou da criação de um Ministério, né, de Segurança Pública, a gente vê que é um bom caminho, porque vai pôr para sentar e conversar junto Forças Armadas, Polícia Federal, polícias estaduais, polícias locais, os guardas municipais, né? Exatamente para que cada qual no seu papel possa fazer o enfrentamento dentro do seu nível de atuação. Então é complexo sim e não é desafio só nosso. Veja que até recentemente nos Estados Unidos é uma discussão que tem gerado preocupação até do presidente lá. Então não é privilégio do Brasil. Coronel, teve um caso recente agora de policiais militares que foram presos em Taubaté por envolvimento com o tráfico de drogas. Então, falando desse âmbito da corrupção, eu queria saber se tem alguma chance de isso estar envolvido com alguma possível formação de milícia aqui na região. Como que isso está acontecendo? Olha, pergunta muito oportuna. É um tema assim, bastante difícil até da gente falar, mas que tem que ser falado e enfrentado. Quando a gente fala da corrupção que permeia, né, várias instituições, a gente tem que lembrar que o policial, ele não veio de Marte, ele veio exatamente da comunidade. Ele é uma pessoa que cresceu, nasceu no meio de nós, está aqui, né? Então ele tem amizade com pessoas e muitas vezes aquele traficante foi a pessoa que acabou crescendo com aquele policial numa comunidade. A instituição da Polícia Militar, ela tem um sistema de fiscalização, de correição muito pesado, muito forte. A gente depura continuamente, cortando na própria carne. O que aconteceu da prisão desses policiais foi um trabalho de meses já de apuração, foi um trabalho de canalização de denúncias anônimas, denúncias da população, que foram captadas, trabalhadas, canalizadas para a nossa corregedoria e que acabou culminando realmente na prisão de 20 policiais militares. Eles não formam uma milícia, não é uma quadrilha. Na verdade, são policiais que cometeram vários crimes, né? Então tem desde um homicídio, um triplo homicídio que aconteceu, que deu origem, né, ao problema. Foi um triplo homicídio de jovens que tinham envolvimento com o tráfico, né? Até o uso de droga, venda de entorpecentes, apreensão irregular de entorpecentes para outros usos. Então, a gente vê aí, detectou policiais que acabaram, não são mais policiais, na verdade, né? Acabaram escolhendo o outro lado e para cometer vários tipos de delitos, né? E isso realmente foi fruto de um trabalho assim de meses, né? De apuração, para que tivesse consistência nas evidências, para que a gente realmente tivesse condições de prendê-los e tirá-los do nosso meio. É um trabalho que eu vejo que é necessário, doloroso, mas é o que sustenta uma instituição, a credibilidade. Nós somos uma instituição que já tem mais de 186 anos de existência. E eu queria aqui deixar que isso sirva de exemplo para outras instituições também. É necessário cortar na própria carne, é necessário olhar com um olhar de corregedoria, ter sempre esse olhar. Por quê? Porque nós trabalhamos com pessoas. As pessoas são os nossos bens mais importantes. E pessoas erram, pessoas acabam, às vezes, sendo fracas e caminhando para o lado errado do crime. Eu acho que também vale ressaltar que foram 20 policiais que se desviaram, né? E o efetivo na região é de milhares. Sim, nós temos 3.200 homens, né? Homens e mulheres que atuam aqui na região. De fato, é um efetivo muito pequeno, né? Mas que trouxe para a gente uma preocupação de reavaliação dos nossos processos, reavaliação de fiscalizações. Hoje a gente conta com tecnologias como o tablet, né? A gente consegue puxar o rastro de viaturas. Então hoje o Copom regionalizado é uma baita de uma ferramenta também que ajuda muito a polícia no sentido de controlar os seus processos, de rastrear alguma não conformidade. Então, tudo isso colabora muito para que a gente consiga prevenir que isso aconteça. E, principalmente, detectar e tirar do nosso meio o criminoso que nasce no nosso meio. Vocês tiveram alguma mudança imediata depois desse caso em relação à corregedoria? Propôs alguma mudança que teria que ser feita na hora? Não, na verdade, houve a extração desses criminosos, né?
que acabaram sendo retirados, estão presos, inclusive no presídio militar Romão Gomes. Não nos cabe julgar. Eles vão ser julgados pela justiça, vão ter direito à ampla defesa. Nesse caso, a justiça é militar? Sim, é a justiça militar. Ela é mais rápida ou não? Ela, na verdade, acaba sendo a mesma, né? E dependendo do que for apurado, eles podem ter cometido crimes comuns e eles vão cair, no caso, no tribunal do júri, né? Que é a justiça comum, ou podem recair em crimes militares ou nos dois. Então, grande parte deles vão ser julgados pela justiça comum e pela justiça militar. Então, o policial militar, ele acaba tendo essa dupla análise, esse duplo julgamento. Ele acaba respondendo tanto para a justiça militar quanto para a justiça comum. Então, é uma justiça bastante rígida, porque ela considera também o nosso código de honra, o nosso código de conduta. Então, o nosso código de conduta traz outros enquadramentos que não constam na lei. E ele pode ser demitido, expulso, ainda que ele seja considerado inocente criminalmente, ele pode ter ferido preceitos disciplinares, né, preceitos de honra, do nosso código de honra, que vão gerar a expulsão desse indivíduo da nossa instituição. Eu acredito que a prisão dele seja um ato de cidadania, né? Mas querendo ou não, isso gera um pouco de dúvida na população, né? A gente tem um número alto de homicídios, como você mesma conversou com a gente, né, antes do programa. Tem essa questão da insegurança. Então, eu queria saber quais ações poderiam ser tomadas para restabelecer e criar novamente uma relação de confiança com a polícia e a população, né? Muito trabalho. Nós temos que continuar trabalhando, continuar firmes, continuar fazendo esse trabalho de depuração interna, doa a quem doer, isso é necessário. Isso vai acontecer continuamente, sempre que surgir elementos suficientes, nós teremos exatamente esse trabalho, essa intervenção da corregedoria, esse trabalho de retirada, né, de pessoas que não merecem estar no nosso meio. Então, por meio de muito trabalho, e as pessoas elas podem ajudar denunciando. Então, a denúncia anônima via 181 para a corregedoria, nossa, ela é extremamente importante para que a gente possa manter esse bom nível de qualidade, de confiabilidade daqueles que prestam serviços tão essenciais como na área de segurança pública. Então vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta continuando essa conversa sobre segurança pública. Não sai daí.